Eu sou o pastor Rubem Antunes, sou idealizador do projeto Escola Bíblica Dominical com Amigos. Estou aqui para agradecer a você que tem compartilhado, que tem curtido a nossa página no Facebook, com todas as mensagens, com todos os estudos bíblicos e resumos da revista Betel Dominical. O meu abraço aos meus amigos de ministério, o meu abraço a todos os irmãos que têm participado conosco, que têm também sido idealizador desse projeto que vem do coração de Deus para o seu coração. Meus irmãos, meu muito obrigado a todos que têm nos ajudado de uma forma direta ou indireta. Nós estamos aqui para falar sobre a revista dominical Betel, que agora, dia 7 de abril, vai dar início a esse novo trimestre. E a revista fala sobre a igreja, um povo escolhido e nomeado por Deus. O comentarista, um homem de supra importância, palavra do comentarista, o nosso pastor Sérgio Nascimento da Costa. Ele é membro da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira. Ele é bacharel em teologia. Ele está também no Centro Universitário Benet, pós-graduado em docência no ensino superior, capelão militar da Marinha do Brasil, meu Deus, e membro da Associação Pro Capelania dos Militares Evangélicos do Brasil. Mestrado em teologia pela PUC, no Rio de Janeiro, e professor, articulista e palestrante. Está aqui, ó. Nós vamos falar sobre a Betel Dominical, um assunto maravilhoso, a igreja, povo escolhido e nomeado por Deus. Será uma satisfação toda semana lançar aqui no canal EBD com Amigos sobre os resumos da revista e de todas as lições deste trimestre. Quero agradecer a você que tem compartilhado. Eu reforço porque você faz parte desse canal, você faz parte desse projeto. Curta a nossa página no Facebook. Logo, logo nós teremos mais um canal de mídia no Instagram. Quer dizer, curta nosso canal no YouTube. Será de bênção para você. E espalhe a notícia, porque esse canal trata com entretenimento, com dinamismo, e a gente busca e pesquisa para que você saiba das novidades, da parte contemporânea, de tudo que está acontecendo. Tá certo, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida. Hoje nós não vamos falar da primeira lição, né? A primeira lição que vai acontecer no dia 7 de abril, que fala a igreja e o plano divino. Mas essa semana estarei colocando aqui o vídeo sobre a primeira aula, o resumo da primeira aula dominical, Betel Dominical. Irmãos, hoje eu quero tratar de um assunto meio que polêmico. Esse assunto aí, muitas pessoas têm chegado a mim e têm perguntado: como que é o culto de vocês? Pessoas de outras religiões têm perguntado, do católico, espírita, kardecista, testemunhas de Jeová. Muitas pessoas me perguntam como que é o culto de vocês. Porque a gente vê de uma maneira, outra igreja cultua de outra maneira. E eu quero tratar aqui referente como que é o nosso culto. E eu tenho, colocado um texto, um título, para que nós possamos, como que está o nosso culto. Como que a igreja do Senhor, a igreja do século 21, de 2019, está cultuando a Deus. E esse título fala sobre agosto do freguês. Por quê? No decorrer dessa mensagem, dessa palavra, desse estudo, nós vamos falar sobre alguns itens, algumas coisas que tenho certeza que incomoda aos tradicionais, incomoda aos neopentecostais, incomoda aos da igreja moderna e incomoda aos lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus. Bom, o título fala sobre agosto do freguês. E eu até intitulei com uma figura, quando você chega na porta da igreja, e aí na porta da igreja tem um cartazinho lá, tipo um banner de tripé, e fala lá sobre o cardápio do dia. Fala sobre o menu. E na porta de igrejas
Tá lá escrito assim, ó, culto de cura, toda segunda-feira. Culto de libertação, toda quinta-feira. Culto de prosperidade financeira, todos os sábados. E no culto de restauração da família, aos domingos. Isso quer dizer, irmãos, que hoje, na parte contemporânea, a igreja tem sofrido. Eu não estou dizendo a igreja, e sim o costume que ela levava. A maneira que foi aprendida. Desde Jesus até os apóstolos e os seus discípulos, Cristo determinou que a igreja tivesse um segmento. E hoje nós vemos, de épocas para cá, a igreja do Senhor sofrendo mudanças e drásticas, e que nós vamos tratar hoje aqui nesse estudo que eu preparei para o seu coração. Muitos evangélicos buscam hoje igrejas conforme seu apetite espiritual. Um culto rápido, um bom louvor, cura, prosperidade, restituição. Mas é assim que Jesus idealizou sua igreja? Um self-service da fé? O mundo mudou. A era pós-moderna tem imprimido uma nova marca à igreja evangélica. A do consumo. Os conhecidos self-service e fast foods não são encontrados mais apenas em shoppings ou grandes centros, mas nas igrejas também. A igreja a gosto do freguês está nas grandes e pequenas avenidas. Muitas de suas fachadas trazem verdadeiros menus semanais oferecendo qual o prato do dia: cura, libertação, prosperidade financeira, restauração da família e muito mais. Esse perfil da igreja está em pleno crescimento no Brasil. Antes, congregados nas denominações clássicas, hoje os mais de 1,5 milhão de evangélicos da parte capixaba podem escolher à vontade que tipo de igreja preferem. Um tem culto rápido, outro tem louvor de excelência, mas as que investem mais nas famílias e casais. Tem a do amigo que traz muito artistas ou oferece um estilo mais alternativo. Eu vou colocar aqui um testemunho de uma irmã que ela não quis se identificar. As siglas do nome dela é MPA, ela tem 39 anos de idade, que não quis se identificar. Frequenta uma igreja evangélica tradicional desde criança, mas no meio da semana participa de culto de cura e de libertação em outro ministério. Sofrendo com um problema de reumatismo há anos, busca a cura peregrinando de igreja em igreja. E o motivo ela justifica. Na minha igreja, o pastor não ministra cura e eu quero ser curada. O exercício da fé, rompendo barreiras denominacionais. A questão intriga algumas lideranças evangélicas. Hoje predomina a ideia de consumo nas relações humanas no geral. As pessoas consomem os benefícios que uma igreja pode oferecer. As mais recentes reúnem elementos de crenças diferentes sem uma doutrina a ser seguida. Tem um teólogo, professor teólogo da faculdade chamada UNIDA, professor Júlio Zambatiero. Segundo ele, esse movimento começou nos anos 90, simultâneo às mudanças econômicas vivenciadas no Brasil. Em paralelo, aumentou a presença da igreja evangélica nas mídias sociais, em comunicação de massa e também na televisão. O que eu quero dizer com isso? Agora vocês observem a mudança drástica que a igreja do Senhor Jesus vem sofrendo ao longo dos anos. Antigamente, na minha época, para poder entrar num culto de doutrina, tinha que mostrar a carteirinha de membro. Uma irmã que cortava o cabelo, ela era disciplinada. O irmão que, jogasse bola, fizesse alguma coisa diferente, era disciplinado. Para você ver a dura realidade da doutrina. Porque o povo naquela época, de 20, 30 anos,
tinha um segmento, uma visão, um paralelo à palavra de Deus. Hoje, a revolução pós-moderna tomou conta dos cultos, da palavra, do pregador e da forma eclesiástica de ser conduzido ao culto. Eu vejo, eu observo, porque eu pesquiso bastante, muitos ministérios, muitas igrejas fazendo dos cultos a Cristo verdadeiros eventos, palcos, shows pós-modernos. Tem muita gente colocando pessoas lá dentro que vai saber se a vida dela está no altar de Cristo. Vai saber se ela se consagra, vai saber e vai saber. Tem coisas, irmãos, que muitos crentes tradicionais eles não conseguem engolir. Porque eles falam assim, na minha época a igreja era assim. Na minha época a igreja era assado. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, dessas épocas e do pós-modernismo, que Jesus Cristo não mudou. Ele continua o mesmo. A forma de se conduzir a igreja, o templo e o culto ao Senhor, eu digo a um resumo pela palavra de Deus que quando Cristo encontrou com aquela samaritana no poço de Jacó, pleno meio-dia, se escondendo de pessoas e da sua realidade, o próprio Jesus, revelando a vida dela, diz que haveria um dia que os verdadeiros adoradores o adorariam ou o adorarão em espírito e em verdade. Abrindo um parênteses, tem pessoas que não vão mais nem em culto. Assiste o culto via online. Sabe? Falam que não precisa ir para a igreja, não precisa congregar, porque já acham que a sua vida está garantida só em adorar a Cristo com o seu coração. Aí eu pergunto, e com aquela palavra que fala sobre que nós temos que sacrificar, fazer com que o nosso culto seja sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus? Vocês estão entendendo? Vamos mais à frente. Referente à mídia, referente ao movimento dos anos 90 para cá, a evolução que a igreja tem passado. Isso culminou no crescimento acelerado de igrejas que apostam nesse modelo de consumo de fé. Tanto que hoje muitas igrejas ditas tradicionais estão aos poucos se rendendo a esse formato. Pura realidade, irmãos. Hoje eu vejo, porque eu assisto muito, tem muitas igrejas que eu vejo que o próprio púlpito é um palanque para show. Na parte de louvores vira um palanque para show. As pessoas não têm a displicência de esconder o próprio corpo. Estão fazendo de qualquer maneira para Deus. Estão atribuindo formas modernas no amor primitivo. Estão querendo imbuir o seu egocentrismo num culto que deveria ser cristocêntrico. Tá pegando a visão? Não é fácil, irmãos. Não é fácil ter dois altares dentro de uma igreja. Um eu tenho certeza que é para Deus e o outro para Deus não é. Crescimento acelerado de igrejas que apostaram no modelo moderno de fé. A igreja evangélica se diversificou bastante no estado. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, registrou mais de 40 denominações no censo de 2010. Você imagina hoje, 2019, como o registro maior, crescido, sobre denominações pós-modernas, neopentecostais e tradicionais. Vale considerar ainda nessa dimensão a proporção de evangélicos no estado do Espírito Santo. É maior do que a registrada no restante do país. O censo apontou 33,1% dos capixabas são evangélicos. Índice superior à média nacional de 22,2%. Em 10 anos, o número de evangélicos passou de 26 milhões para mais de 42 milhões em todo o território brasileiro, nosso território nacional.
A igreja capixaba está dividida em as tradicionais e as de predominância pentecostal. Dos cerca de 1,5 milhão de evangélicos, 55,2% congregam em igrejas pentecostais. Tem um outro testemunho aqui de um enfermeiro, siglas do nome dele é LP, ele tem 27 anos. Se converteu a uma igreja pentecostal há 5 anos e participou ativamente de congresso de jovens. Organizou eventos, frequentou a escola bíblica dominical, mas hoje é um simples participante. Segundo ele, que também insistiu para não ser identificado, ele não consegue seguir o que ele considera rígidos padrões na igreja. A própria pessoa, irmãos, que tem cargos. Eu sou prova viva disso. Por que prova viva? Porque em uma igreja que eu congreguei há mais de 25 anos, eu já tive 7 cargos acumulados. Já fui nessa igreja do mesmo ministério, líder dos varões, professor da escola bíblica dominical, secretário da igreja, regente do grupo de varões. Eu fui co-pastor dessa igreja. Eita Deus, tem mais aí, tem mais. Trabalhei como líder de missões, misericórdia, e trabalhei na parte de evangelismo. Agora, por que uma pessoa acumula tanto cargo? Aí chega uma pessoa de uma gestão futura, ele tem uma outra visão. Eu sei que a palavra de Deus, que quando troca o profeta, muda-se as opiniões, muda o estado. Porque o profeta, cada um tem a sua visão. Mas em questão da própria vida da pessoa, ela precisa se manter. Mas aí ela troca o estado espiritual que ela vivia naquela época por outra. E aí se acomoda. E aí estagna. A mente dessa pessoa começa a viver o pós-modernismo que tem hoje. E isso não pode acontecer, igreja do Senhor. Os dirigentes de igreja, líderes de ministérios, têm que enxergar, irmãos, que a igreja não pode sofrer com o que está acontecendo no século atual. Nós não temos culpa, irmãos, das coisas estar acontecendo de uma maneira hoje. E se não tomamos cuidados, a gente pode ser destituído como filhos de Deus e como irmãos de Jesus. Aonde? No arrebatamento da igreja. Quando Jesus resgatar um povo de 3 qualidades: especial, zeloso e de boas obras. É ou não é? Pegou a visão? Vamos mais para frente. O que temos para hoje? Se uns buscam satisfazer suas necessidades espirituais, outros, de tanto buscá-las em várias igrejas, acaba desanimando na fé. Tem um outro testemunho aqui, que aconteceu com um representante de vendas, a sigla do nome dele é SVA, ele tem 32 anos. Ele diz assim, participei de várias campanhas na igreja e nada aconteceu. O pastor disse que eu tinha que determinar a bênção de Deus em minha vida, mas o tempo de Deus não é o vosso. Hoje entendo isso melhor. Esse homem declarando. O que eu quero abrir um parênteses aqui é o seguinte. A palavra de Deus diz que ela é viva e eficaz. A palavra de Deus fala que fé é morta sem as obras. E ao contrário, obras sem fé também são mortas. E a palavra de Deus, irmãos? Como é que fica a palavra de Deus? Se o próprio Jesus falou, ide, pregai o evangelho a toda a criatura. Diz mais, quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê é o caráter, é o temperamento, é a forma da pessoa. Se ela não crê, o que vai acontecer? Esses testemunhos, nada mais, nada menos, é a vivência que as pessoas estão sofrendo hoje. É o que está acontecendo nos nossos cultos. Me lembro aqui sobre uma passagem bíblica de Daniel, que ele estava preso no calabouço, e uma pessoa maioral do reinado babilônico chegou e falou assim, olha, tem um lá que ele é usado por Deus, de repente ele pode desvendar esse sonho. Mas aí, no decorrer
de desvendar o sonho do rei, perguntaram, falaram assim: que culto é esse? Onde é, irmãos, que na igreja do Senhor tem que ter 2 altares? Um para Deus e outro para Baal? Não, é único para Deus. Porque o nosso culto ele tem que ser cristocêntrico. Os testemunhos que nós ouvimos aqui falam de pessoas que desanimaram. Por quê? Por causa da liturgia, da eclesiasia do culto. A forma de que o mundo está entrando dentro da igreja. A forma que as pessoas estão interpretando de má índole a palavra de Deus. E eu quero lembrar que a palavra de Deus diz assim: se um anjo do céu descer e apresentar outro evangelho, se uma pessoa tirar um tio ou um J da palavra de Deus, ela é maldição, irmãos. É anátema. Não tem essa da gente conhecer 2 evangelhos. Existem várias religiões. Miscigenação de crenças. Você aceita aquela que melhor caber dentro do seu coração. Mas existe um céu, ou glória. Existe um Deus, um Espírito Santo, um único Yeshua Yahamashia. É o único que foi na cruz do Calvário, sacrificou-se a si mesmo por mandato de Deus, falou: só tem você, meu filho. É por você que a carta de euforia vai ser rasgada, que o véu do templo vai ser rasgado. Quer dizer, religião acabou, agora é fé. E o fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso que eu bato na tecla em dizer: que culto é esse que nós estamos oferecendo para Deus? As igrejas, muitas denominações. Você está pegando a visão? Vamos mais para frente. Tem um outro testemunho aqui de um pastor, ele até me deu o nome, Marcos de Azevedo. Ele é da primeira igreja presbiteriana lá de Mata da Praia, em Vitória. Que bênção, né? Ele falou: olha, temos um fast food religioso evangélico jamais visto em nosso país. Normalmente são pessoas de uma superficialidade cristã enorme, sem conhecimento bíblico, sem discipulado. Na verdade, sem firmeza bíblico-doutrinária, infelizmente. Quem mais aderiu à cultura do mercado foram algumas igrejas mais novas, que mais oferecem serviços religiosos. É aquilo que eu falei do cartaz na porta da igreja, né? Tais pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus das bênçãos. Meu Pai. Mas o que as pessoas têm buscado em uma igreja? Aí eu inverto um pouquinho e falo: o que nós, que você tem buscado em uma igreja? Tem um psicólogo aqui, de acordo com ele, o senhor Elber do Prado Vieira. De imediato ele fala assim: elas procuram a solução para os seus problemas. Não que isso seja importante, mas a conversão a Cristo pede um lugar de adoração e de comunhão entre os outros, para que juntos cresçamos em fé e nos dons. A igreja não pode ser um lugar virtual. Vários acontecimentos importantes, como a descida do Espírito Santo, Deus mostrando a sua glória, o preenchimento do Espírito dos membros, aconteceram no templo, nas 4 paredes. E aqui eu quero abrir um parêntese, uma conjectura, porque eu quero demonstrar um pensamento meu. Por que mídias sociais? Na minha época, quando eu ainda era líder da mocidade, eita, bota tempo nisso, hein? Não tinha mídia não, irmão. Não tinha nem o Orkut. E lá a gente era aqui, ó, boca a boca. Me apelidaram como o líder carrinho de mão, porque eu ia na casa de cada um dos jovens catar eles, na escola dominical e para os ensaios da mocidade. Eu ia na casa de um por um, enchia o carrinho de mão e levava para a igreja, hein? Eu era assim, né? Aí casei, tive filhos, as coisas mudaram, as nossas responsabilidades mudaram. Tanto é que num grupo jovem tem que ir conforme a faixa etária. Às vezes o líder ele tem que ser solteiro. Até isso mudou, irmãos. Estão colocando casados lá no meio deles, porque hoje em dia os jovens não tem mais aquele compromisso, aquela responsabilidade, sabe? Braço forte,
para poder cair junto e dentro. Vamos que vamos, hashtag tamo junto, você entendeu? Tem gente que não é assim, irmãos. Na minha época eu era assim, eu ia na casa de um por um. E se tiver algum vendo esse vídeo aí, pode colocar nos comentários aí, se é ou se não é verdade. Porque eu era assim, e ainda sou, graças a Deus. Mas a mídia social mudou completamente a forma de pensar e de agir. A forma de temperamento, de característica. Aquele crente fervoroso? Tem, irmãos. Hoje em dia tem ainda crente fervoroso, que é homem de fé, homem de garra, mulheres guerreiras na fé, círculo de oração, sabe? Que fecha a porta da igreja e ora pela causa, pela intercessão do ministério de pessoas, dos líderes, pastores de igreja e do povo de Deus. Eu sei que tem, irmãos, mas só que é como a palavra de Deus diz, irmãos, que é 50%. E isso só vai ser separado no dia do arrebatamento da igreja. Aí nós vamos ver, irmãos, quem é crente. Aí aquelas 3 perspectivas de como nós devemos nos apresentar a Deus como um povo zeloso, especial e de boas obras, vai saber quem é que vai ouvir ou não a trombeta soar. O grito do Senhor Jesus nas nuvens para chamar um povo seu. Primeiro, os mortos ressuscitarão. Segundo, nós. A igreja do Senhor, irmãos, ela tem que estar preparada. Preparada como as 10 virgens. Preparada como a festa de casamento que o Senhor fez lá. Maravilha. Irmãos, a gente tem que estar preparado, irmãos. Porque o Senhor, Ele não quer saber de evento. O Senhor, Ele não quer saber de púlpito cheio. O Senhor, Ele não quer saber de palestras. Ele quer saber de pregação de palavra. Porque no tempos antigos do Velho Testamento, o sacerdote ele era marcado na sua orelha direita para ouvir o que o Senhor Deus fala e transmitir para o povo. Ele era marcado no seu polegar direito para pegar somente nas coisas do santuário. E ele era marcado no seu pé direito para andar no caminho do Senhor. Hoje tá difícil, irmãos. Tá difícil. Você pode até colocar nos comentários aí o que você acha. Mas vamos à frente. E esse mesmo irmão, doutor em teologia, Giulio Zabatiero, ele ressalta que o ser humano é muito carente e procura a igreja, na igreja um local para receber afeto, se sentir amado. Uma relação muito diferente do trabalho. Por exemplo, trabalhamos para ter dinheiro e não afeto. Em uma igreja queremos ser acolhidos, amparados. A igreja propicia esse ambiente de coletividade e atenção com o outro. Ela oferece sentido para a vida humana, mas infelizmente acabam achando que o evangelho está aí apenas para servi-los. Aí vai do entendimento de vocês para saber se cantor e pregador precisa daquela oferta caprichada, se dirigente de igreja merecem. Vai de vocês, irmãos, e do conhecimento da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus fala aqui que digno é o trabalhador do seu salário. Mas anda na presença de Deus? Tá buscando a santificação? Jejua, consagra para pregar o evangelho? Se coloca na presença de Deus para ser levita? E olha que eu posso até estender, porque isso aqui já é um outro estudo, ser levita na casa de Deus. Tem muita gente que acha que ministério de louvor é somente para cantar. Tá pensando errado. Ministério de louvor, os levitas, são os verdadeiros diáconos da casa de Deus. Limpa banheiro, limpa o piso da igreja, ornamento da casa do Senhor, para depois pensar em cantar, amiguinho. Vai ler a palavra de Deus para você ver o que é ser levita, né? Botar uma gravatinha, aquele terno dourado, aquele sapato branco, amarelo e vermelho. Não. Tá aí para vocês uma ilustração do que é ser levita na casa do Senhor. Mais à frente aqui, tem um pastor muito amigo meu e que ele declarou que completa dizendo que as pessoas buscam preencher um vazio existencial em suas vidas. Pode ser um vazio emocional, afetivo, uma crise amorosa.
familiar e muito mais. Há muita gente sofrendo e acaba caindo em armadilhas religiosas. O problema é que aprende a consumir os produtos da fé e de tanto consumir acaba consumida. Você entendeu? Você vai lá em campanha da prosperidade. Você vai lá em culto de renovação espiritual. Você vai lá em uma igreja hoje, outra igreja amanhã, outra igreja depois. Quer dizer, você acaba perdendo a sua identidade. Você acaba perdendo aquele foco de tempos atrás e você não consegue mais se idealizar hoje, na atual circunstância em que a igreja está vivendo. Esse pós-modernismo entrando na cabeça das pessoas com teologia da prosperidade, com cultos de cura, somente culto de entregar a chave de apartamento, entregar a chave de carro, disso. Como que estão os nossos cultos hoje, Igreja do Senhor? Como que nós estamos vivendo na presença de Deus? Vamos mais à frente. A Igreja de Cristo. A preocupação das lideranças religiosas devem ser com a fidelidade ao Evangelho. E o que afirma o pastor, psicólogo também, Júlio Zabatiero, se a igreja transmite a mensagem do Evangelho, ela cumpre seu papel. Em Atos, capítulo 2, não temos métodos mirabolantes para fidelizar membros ou encher a igreja. Ele trata da comunhão, do cuidado com o outro, e assim ela precisa e pode crescer hoje. Igreja é expressão de amor. A prova de que amamos a Deus é identificada na forma como cuidamos do próximo. A igreja existe para acolher as pessoas através do Evangelho de Jesus Cristo. Somente a palavra de Deus é capaz de plenificar as pessoas, ou seja, encher seus corações sedentos. Depois de acolhidas, elas precisam ser discipuladas, a fim de tornar-se seguidoras de Jesus e não de igrejas ou de líderes. É preciso voltar ao início da igreja primitiva. Vivemos momentos de extrema diversidade. Todos os dias começam novos ministérios. É preciso fortalecer a fé, o conhecimento dos membros na palavra. É preciso entender os desejos que perpassam o ser humano e acolhê-los. Eu quero abrir também aqui outro parênteses para dizer o seguinte. O meu líder, Bispo Samuel de Cássio Ferreira, ele sempre falou que não é as paredes, o templo, que vai levar você para o céu. O que vai levar para o céu é um líder compromissado com Deus para transmitir a verdadeira palavra de Deus. Para transmitir o que Deus realmente é. Para que a pessoa seja convencida, ela tem que olhar para o líder e ver Deus. Aleluia. Dessa passagem que eu acabei de falar para vocês, eu lembro de Moisés descendo do monte. Josué estava do lado dele. Quando Moisés desceu com as tábuas do concerto, o povo viu o rosto dele brilhando. Ficaram com medo, apavorados, porque nunca tinham visto um homem brilhando pela glória de Deus. Aí tiveram que cobrir o rosto de Moisés, porque senão o povo não ouviria o que ele tinha para dizer. Ficariam tão apavorados que eles iriam deixar de lado a forma de estar na presença de Deus. Mas aí Moisés chegou. E aí teve que transmitir a palavra de Deus. Então é dessa forma que o líder, ele tem que conduzir o povo de Deus. Tem que conduzir a igreja. O povo tem que ver nele o brilho do Senhor. O povo tem que ver a luz de Cristo transparecer na sua vida. Ele tem que ter prática da palavra de Deus na sua vida. O altar tem que ser santo, irmãos. Tem gente que vem do mundo, não aprende, como nós acabamos de ver aqui na pesquisa, não aprende a mudança da doutrina da palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus, ela diz, o próprio Jesus dizendo, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado, cumprindo a regra da lei, será salvo, mas o que não crê, o que não crê, ele já está automaticamente condenado por si mesmo, pela sua expressão
e a forma que ele vai aceitar ou não. Voltaram. E diz, mestre, no teu nome os demônios nos eram sujeitos, milagres aconteciam, porque eles foram em o nome do Senhor Jesus. E não o nome de Paulo, Pedro, Tiago e João. Não, foi no nome do Senhor Jesus. É o que a igreja de Deus precisa colocar. Fazer o seu culto cristocêntrico. Fazer com que a palavra que seja pregada seja cristocêntrica. Porque tem muita gente aí colocando o próprio nome. A palavra de Deus fala que ainda essas pessoas, mesmo pregando o evangelho, o próprio Jesus falou que verdadeiramente é que o evangelho seja pregado, que a pessoa receba. O nome da pessoa não importa nessa hora, mas se o evangelho for pregado conforme a palavra de Deus, amém. Agora, a nossa intenção é essa, que o cristianismo, ele é cruz. O cristianismo é Jesus nos corações. O cristianismo é como você recebe Jesus e segue. Agora você pegou a visão. Vamos mais à frente. A Bíblia deixa claro que a razão espiritual de morte de Cristo foi a nossa redenção. A nossa justificação perante Deus, uma vez que por nossa natureza corrompida, olha aí, nós acabamos de falar, não poderíamos por nós mesmos promover esta reconciliação. Pela graça somos salvos e devemos louvá-lo diariamente, por isso, acima de tudo. O risco desse comportamento consumista é uma igreja egoísta, que deixa de lado a responsabilidade coletiva. Isso sem contar a superficialidade do seu discurso, sem profundidade teológica, de incentivo ao estudo da palavra. As igrejas precisam investir em discipulado. Precisamos de discípulos verdadeiros de Jesus Cristo. As igrejas devem assumir um compromisso genuíno com Jesus e proclamar as boas novas. Devem ainda trabalhar no ensino da palavra, a fim de criar uma geração comprometida com a palavra e não com o consumismo religioso. Em terceiro, devem buscar líderes comprometidos com Deus, cheios do Espírito Santo. O reino de Deus não é poder humano, nem material, mas é paz, é alegria. O poder do Espírito Santo, como afirma Paulo aos Coríntios, o Senhor Jesus, irmãos, ele tem que estar no centro, nós temos que estar no centro da sua vontade. Por isso que a palavra de Deus fala que nós temos que saber qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu espero que você tenha entendido como que está sendo o nosso culto, como que o culto está sendo feito hoje, aonde você está ou nos ministérios e denominações que foram criados da década de 90 para cá. Irmãos, fique com Deus. Eu quis expressar essa forma, essa maneira de transmitir esse estudo de como que está sendo os nossos cultos de hoje, para você entender, irmãos, que é só os verdadeiros, que é só aqueles lavados e remidos pelo sangue de Jesus, conseguem entender. Por isso que a palavra de Deus fala aquilo que o ouvido não ouviu, né? Mas o coração sentiu. É isso que está reservado àqueles que acreditam e almejam a verdadeira palavra, o verdadeiro amor, a verdadeira forma de estar na presença de Deus. E triste palavra que eu vou dizer agora, mas é a pura realidade. Quem é limpo, limpe-se mais. E quem é sujo, suje-se mais. Porque nós estamos vivendo as últimas horas da igreja na face da terra. Só quem tem o ouvido aguçado vai ouvir o grito de arcanjo, alarido e voz de trovão, que vai vir da boca do mestre, do Yeshua HaMashiach. Só vai ouvir o clamor o brado da sua voz, que é um grito, chamando o seu povo. Aqueles que estavam mortos vão ressuscitar primeiro, depois nós os vivos. A terra vai dar conta do pó e da cinza do corpo humano, daqueles que enfrentaram as adversidades da vida, mas venceram.
E se você é um vencedor e sente que a salvação está em sua vida, olha só a dica da parte espiritual que Deus toca no meu coração para dizer. Não importa o culto que está fazendo na tua igreja, no seu ministério. O que importa é que você está lá para adorar a Deus. O que importa é que você é um participante do corpo de Cristo. Que você glorifica e sente a presença do Espírito Santo. Que você louva e sente a presença do Espírito Santo. Mas para sentir a presença do Espírito Santo, você tem que viver na presença do Espírito Santo. Aplicar a palavra de Deus na sua vida e vivê-la. Eu tenho um testemunho para dizer aqui que às vezes, no meu trabalho, eu andando lá, trabalhando, andando para cima e para baixo, de vez em quando o Senhor Deus, ele visita o meu coração, eu começo a falar em línguas estranhas e as pessoas que estão ao meu redor ficam assim, tá doido? O que está acontecendo com ele? Às vezes na minha boca só tem a palavra graças a Deus, muito obrigado Senhor, tá certo, o Senhor é contigo, Deus te abençoe. Às vezes não é nem crente, eu vou lá e falar, a paz do Senhor está na sua vida. Tem muita gente que eu falo isso e tem gente que não compreende isso. É como o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana no poço de Jacó em pleno meio-dia, que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Não tem teto, não tem parede, mas tem a presença de Deus. Mas precisamos congregar, precisamos juntar os santos de uma forma coletiva de apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus. Pegou a visão? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por esses minutos que nós estamos aqui. Que o Senhor Deus possa falar ao seu coração. Que o Senhor Deus abençoe a sua casa, a sua família, abençoe o seu ministério, a sua igreja. Que o seu culto seja totalmente diferente daqui para frente na presença de Deus. Que você dê o melhor, se vista com a melhor roupa, passe o melhor perfume. Que você vá para a casa de Deus para exaltar e glorificar o nome santo dele. Que você extrapole na presença de Deus no momento do seu culto. Porque quem faz o culto somos nós. Pegou a visão? Quem faz o culto somos nós. Não adianta você pedir para Deus a falar assim, ah, Deus abençoa o nosso culto. Não, quem tem que fazer o culto é você, sou eu. E ali Deus vem e abençoa. Você queima o seu sacrifício através do seu corpo, da sua voz, do seu clamor, das suas mãos. Você queima isso na presença do Espírito Santo. E sabe como Deus recebe? Como cheiro suave na sua narina. Ô glória! Como é bom sentir a presença de Deus. Deus abençoe a sua vida. Curta a nossa página no Facebook, EBD com Amigos. Curta o nosso canal no YouTube. Logo, logo eu estou estendendo a mais uma mídia, um Instagram, e nós vamos aí plenamente levar estudos da Palavra de Deus e também resumos da revista Dominical Betel. Meus irmãos, forte abraço. Deus abençoe a vida de cada um. EBD com Amigos, um projeto do coração de Deus direto para o seu coração. Até a próxima. Tamo junto.